Fala, torcedor, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Grêmio aqui no nosso Central Grenal. Se tu ainda não for inscrito, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e não perde nada sobre o tricolor. Neste vídeo nós vamos repercutir a entrevista coletiva do técnico Renato após a vitória do Grêmio por 1-0 contra o Palmeiras na Arena ontem à noite. Gurizada, vamos lá. Renato começou falando sobre como ficou o ambiente dos jogadores após aquele jogo contra o Corinthians, né? Aquele jogo tumultuado que deu bastante repercussão por aquele erro de arbitragem. Enfim, o Renato conversou com os jogadores, segundo ele, pediu para os jogadores esquecerem aquele jogo contra o Corinthians, esquecer o que tinha acontecido, que o foco agora era o Palmeiras, era o que aconteceria dali para frente, porque o que tinha passado não iria voltar mais, então esqueçam, bola para frente e vão embora, porque o Palmeiras é uma equipe perigosa e os jogadores precisavam ter foco nos próximos jogos. Na opinião do Renato, o Grêmio jogou bem, o Grêmio jogou ofensivo. Claro que jogando muito ofensivo, o Tricolor acabou abrindo muitos espaços para o Palmeiras, e aí o Renato explicou. Na opinião do Renato, o Grêmio acaba jogando com 4 atacantes quando entra Natan e Cristaldo junto, porque o que o Renato explicou? O JP e o Soares acabam entrando pelo meio, e o Natan e o Cristaldo jogam pelas pontas. Só aí são 4 atacantes e acaba ficando apenas Vidia Sante e o PP lá atrás de volantes, e o pessoal lá da linha de defensores com 4 lá atrás. O que acontece? Quando vai os 4 para o ataque, Cristaldo, Natan, JP e Soares, acaba ficando apenas Vidia Sante e PP. Quando o Palmeiras vinha nos contra-ataques, eles acabavam saindo, os volantes saíam para dar um bote mais à frente e ali se abria os espaços para o Palmeiras poder jogar. E ele acabou vendo esse erro, ele não classificou como um erro, né? É o erro que eu que coloquei por minha conta, mas ele acabou vendo esse detalhe, então, no segundo tempo, e acabou tirando justamente o Cristaldo e o Natan, colocando o Galdino e o Ferreira, e assim ele disse que conseguiria sair com o Ferreira em velocidade, mas mesmo assim ele montou uma linha com 4 defensores, 5 pelo meio, deixando apenas o Luizito Soares lá na frente sozinho, e aí ele conseguiria tentar um contra-ataque com o Ferreira, mas também daqui a pouco uma ligação com o Soares. Essa foi a explicação do Renato. Sobre a expulsão do Vidia Sante, o Renato classificou como injusta, na opinião dele nem falta foi, ele disse que viu o vídeo após o jogo, classificou a arbitragem como boa durante a partida, claro, teve esse erro aqui contra o Vidia Sante que ele classificou como um erro, mas no geral a arbitragem foi boa. O Renato enalteceu o time do Palmeiras, que é um time de muita qualidade, e aí quando questionado sobre as diferenças, o Renato deu a letra de principalmente a folha salarial. Diz que o Palmeiras tem grandes jogadores e a diferença já começa justamente nesse pequeno detalhe, vamos dizer assim. Porque a folha do Palmeiras é o dobro do Grêmio, deve ser o dobro do Grêmio, segundo o Renato, e ali ele deu a explicação de que tu vai no mercado com 5 mil reais, quanta coisa tu vai comprar, coisas de qualidade, enfim, e aí tu vai com 300 reais, e aí quer ver o que tu compra, o que tu faz. Foi a explicação do Renato. O Renato também acabou dando a letra de que o Palmeiras foi favorecido para esse jogo de hoje, porque o Grêmio fez 3 jogos em 7 dias, pegou Bragantino, Corinthians e agora o Palmeiras, enquanto o Palmeiras estava tranquilão, descansando, apenas esperando o Grêmio, e mesmo assim não conseguiu o bom resultado. Cobrou muita atenção dos jogadores, principalmente após os gols tomados contra o Corinthians, né, naqueles 3 gols que o Corinthians fez ali no finalzinho do primeiro tempo. Disse que é obrigação dos jogadores terem atenção, terem foco, e aí o Renato hoje estava cheio dos exemplos, trouxe o exemplo dos pais com as crianças. Quando ele sai com uma criança, vai para um shopping, vai para outro lugar, eles não vão esquecer as crianças ali. Eles vão ter atenção até elas chegarem em casa, largarem a criança, enfim. É a mesma atenção que eles têm que ter dentro de jogo, do início ao fim. Então, esse foi o exemplo do Renato. Sobre o Natan, o pessoal questionou o Renato sobre essa mudança do Natan, o Natan com mais foco, mais intenso. E aí o Renato explicou, disse que após o jogo contra o Vasco, ele chamou o Natan e chamou outros jogadores, mas principalmente o Natan, e disse, olha, no meu time só vai jogar quem tiver intensidade, quem for intenso. Teve essa conversa com o jogador começou a mudar, começou a treinar mais forte, enfim, e aí a diferença nós estamos vendo aí dentro de campo. O Renato disse que ele tá aguentando 45 minutos intenso, tá aguentando 45 minutos jogando em alto nível, muito bem, ainda precisa ganhar mais ritmo, mas o Renato já deu uma letra aí de que tá muito satisfeito com essa mudança do Natan.
No jogo, ainda falando sobre o jogo, o Renato disse que no segundo tempo foi obrigado a baixar um pouco as linhas, porque o Palmeiras estava muito intenso. Elogiou o João Pedro, disse que é um jogador de muita qualidade, disse que até brincou com o jogador, disse que ele tinha que entrar por Guinness, que no Grêmio ele estava fazendo mais partidas do que tinha feito em toda a carreira em outros clubes, brincou com o jogador nessa questão. Ele disse que cobra muito dos laterais, tanto do João Pedro quanto do Fábio, que eles agridam mais, que eles cheguem mais na área do adversário, que eles consigam criar mais, que inclusive o Fábio ainda chega mais do que o João Pedro ainda chega muito menos do que ele gostaria no ataque, e diz que preserva um pouco o João Pedro em alguns momentos, deixa o jogador de fora de alguns jogos, porque é um jogador muito importante e porque o jogador tem sofrido muito com lesões. E aí, para acabar preservando até o jogador, ele opta muitas vezes por dar mais chances ao Fábio e acaba deixando o João Pedro um pouco ali de descanso. Renato, o Renato vê o Grêmio com 4 atacantes, como eu disse para vocês, João Pedro e Soares pelo meio com o Natan e o Natan e o Cristaldo pelas pontas, e aí acaba abrindo espaços lá atrás, e por isso ele precisa mudar, e muitas vezes, e ele disse que vai continuar nesse sistema até ele conseguir, até ele ter intensidade. Lá adiante, se precisar mudar, ele vai precisar mudar, mas esse é o jeito que ele gosta de jogar. Ele não gosta de jogar com times defensivos, com times que joguem muito para trás, porque aí fica um futebol feio, segundo o próprio Renato. O Renato foi questionado se o Grêmio ainda briga pelo Campeonato Brasileiro. E aí o Renato disse, olha, enquanto tiver chances, a gente está brigando. Diz que a palavra impossível não entra no vocabulário dele, que o Grêmio não pode apenas depender das vitórias na arena, porque se depender só disso, o Tricolor não chega a lugar nenhum. Diz que tem que ter foco e tem que buscar as vitórias fora de casa. No final, o Renato ainda deu uma letra aos cornetinhas, e aí ele classificou como cornetinhas o pessoal que poderá falar mal dele aí nos próximos dias. Isso porque o Grêmio se reapresenta amanhã às 10h30 no CT Luiz Carvalho, mas vai dar folga aos jogadores, e o Renato também terá folga, por óbvio, no sábado e no domingo. E aí o Renato já se adiantou às críticas que poderiam chegar e disse que vai dar nome de todo mundo que criticar ele. Quero saber de vocês, o que vocês acham dessa atitude do Renato, o que acharam do jogo, da entrevista? Comenta aqui embaixo, quero saber a tua opinião. Valeu, um grande abraço pessoal, até a próxima, tchau!